Olá! As parcerias entre o Estado e organizações privadas na área de saúde têm sido muito discutidas nos últimos anos. Muitos as veem como uma evolução do sistema democrático e uma forma de corrigir as deficiências do Estado. Mas há quem alerte quanto aos riscos envolvidos nesse modelo. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos a Procuradora do Estado, Raquel Carvalho, e Renata Dresch, que é juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal do Tribunal de Justiça de Minas e coordenador do Comitê Executivo Estadual da Saúde da Comissão Nacional de Justiça e membro do Comitê Executivo Nacional de Saúde do CNJ. Muito obrigada pela presença de vocês. Em primeiro lugar, doutor Renato, qual é o conceito de parceria adotado hoje pelo Estado? O fato é o seguinte, que a administração pública, muitas vezes, ela não tem nem a capacidade instalada, não tem eficiência para prestar aqueles serviços, sobretudo quando tratamos de saúde, e com base nisso procura parceiros para trabalhar. Então, com isso, o Estado faz o quê? Faz convênios, faz contratos com a iniciativa privada, com o chamado segundo e terceiro setor, para que com isso se possa realizar os trabalhos, né? Então, para parceiro, é realmente uma cooperação realizada do Estado com a iniciativa privada. E essa cooperação, ela é uma forma democrática de gestão? A evidência, a forma até que se deve ser democrática, né? Que nós precisamos pensar que hoje nós estamos alterando um pouquinho da democracia representativa para uma democracia representativa. E de forma democrática nós precisamos saber que essa participação ela deve ser dentro das normas da licitação. Sempre na medida do possível devemos trabalhar para buscar que haja participação de todos aqueles que estão qualificados. E quando tem várias pessoas qualificadas, nós devemos buscar algum modo licitatório para essa busca, para que seja de forma democrática. Agora, isso não pode ser feito em qualquer área, ou qualquer setor, né? Algumas atividades são de atribuição exclusiva do Estado. Nós temos algumas atividades que realmente são exclusivas do Estado, são aquelas ações próprias do Estado, como nós temos a atividade jurisdicional, as atividades de polícia também, essas não podem ser exercidas. Nós temos até um exemplo aqui em Minas Gerais, que é o caso da BH Trans. O STJ decidiu que não poderia a BH Trans, os agentes da BH Trans aplicar multa, porque isso é atividade de polícia. Aquilo pode ser praticado apenas por agentes do Estado. E como a BH Trans é uma sociedade de economia mista, então ela não poderia agir. Então, a atividade de polícia, essa é a própria atividade de Estado, como também temos atividade jurisdicional. Agora, existe uma polêmica principal que envolve essa relação aí entre os estabelecimentos privados e o SUS. Qual é a questão? Sim, em princípio, tem uma discussão que surge também, dizendo que não poderíamos ter parceiros para a saúde, dizendo que a saúde pública ela é própria do Estado, é uma atividade do Estado, deve ser realizada pelo Estado, né? Mas a própria Constituição Federal, no artigo 199, ela diz que nós teríamos a saúde pública e teríamos ela também complementar. Precisamos pensar hoje que nós temos o seguinte: nós temos a saúde pública, temos o SUS para a saúde pública, e temos a saúde suplementar, que essa é privada, é de natureza contratual. Mas a própria Constituição, já prevendo que, eventualmente, o Estado não teria capacidade instalada para tratar realmente da saúde, para cuidar da saúde, então a própria Constituição já permitiu que se fizesse contratualização com a iniciativa privada, para que tenhamos eficiência no tratamento da saúde da população. Essa contratação da iniciativa privada depende de credenciamento, não é isso? Como que é esse processo? Sim, são várias. O credenciamento é uma das modalidades em que o Estado faz a parceria com a iniciativa privada. O credenciamento é uma situação um pouquinho diferenciada, que ela não depende de licitação. O credenciamento ele permite que todos aqueles que estejam habilitados tecnicamente, de acordo com critérios previamente estabelecidos, que eles possam realmente participar. Então, credencia, digamos que os hospitais que estão habilitados, os entes que estão habilitados para prestar o serviço, preenchem aqueles requisitos técnicos, eles podem participar. Isso é uma voluntariedade deles participarem. Por isso, nesse caso, não demanda o credenciamento especificamente, não demanda a licitação. Diferentemente a situação, se nós tivermos uma situação que existe uma atividade específica, em que vários entes estão qualificados para prestar aquele serviço, nesse caso é necessário que tenhamos alguma modalidade de licitação, que eventualmente poderia até ser o concurso. E como que funciona a contratação de serviço de saúde singular? No caso de singular, são situações peculiares, como nós temos as doenças catastróficas, por exemplo. Essas, por exemplo, exigem, não podemos criar uma rede de atenção para essas situações, que é uma situação de singularidade. Então, precisamos analisar os critérios objetivos e os subjetivos para aquele tratamento.
Então nós não temos a rede, então se permite, nesse caso específico, alguma contratação. A própria lei de licitações prevê algumas situações e dispensa a licitação nessas situações específicas. E como que esse modelo da parceria público-privada, que vem sendo usada em tantos setores, ela se aplica à saúde especificamente? A parceria pública e privada ela pode ser aplicada na saúde, mas ela tem um viés de algum modo negativo. Que geralmente, porque quando falo da parceria pública e privada, que nós temos iniciativa privada que cria estrutura para que haja o trabalho, porque o Estado às vezes não tem aquela agilidade para trabalhar, criar aquela estrutura, então a iniciativa privada cria a estrutura e ela é remunerada. Mas na caso da saúde, como a saúde pública não é remunerada por taxas, fica um pouco difícil, embora possa também ser criado e que o Estado vai remunerar aquele trabalho. Mas não é própria a iniciativa pública e privada no caso da saúde, no caso da saúde pública. Nessa área de parceria, como o doutor Renato tão bem colocou, a gente tem veículos novos surgindo para que, de fato, possa haver uma convergência de atuação entre o público e o privado. E, especialmente na saúde, a gente vive experiências como, por exemplo, dos conselhos de saúde, o Conselho Nacional de Saúde, com a participação de profissionais do setor, de pessoas da sociedade, que integra esse conceito de parceria em sentido maior. E as parcerias, como o doutor Renato colocou, veiculadas através de contratos e convênios, elas colocam em discussão a necessidade e a imperiosidade de se realizar procedimentos licitatórios. Existem duas realidades diversas. Uma realidade, que é a realidade pertinente aos serviços que genericamente são requeridos por toda a sociedade e são comuns e a sociedade precisa deles com uma frequência e de forma rotineira, quando eles não são prestados diretamente pela estrutura pública e quanto maior a complexidade do serviço, menos o Estado tem estrutura para ele próprio prestar o serviço. Então, a atenção primária, normalmente o Estado presta por sua própria estrutura de recursos humanos e infraestrutura patrimonial e de recursos orçamentários. Os serviços de alta complexidade, chamados serviços terciários, o Estado tem menos infraestrutura, inclusive patrimonial, de bens móveis e imóveis para isso. O Estado costuma fazer valer a possibilidade de se veicular através de contratos e convênios com o setor privado e, em algumas circunstâncias, a maior parte delas, todos os que se interessarem de firmar o vínculo com o Estado poderão firmar o vínculo. Essa é a situação que se chama credenciamento. É até uma coisa curiosa, não é, doutor Renato? Que o credenciamento ele não está previsto na lei de licitação. A lei de licitação prevê uma hipótese que é a de inexigibilidade de licitação, ou seja, não se faz um procedimento licitatório porque não há competição viável. O que se fala é que algo que surgiu na realidade, que é esse procedimento de credenciamento, se enquadra nessa hipótese normativa. Por que que não é possível haver competição e a licitação é inexigível no caso de credenciamento? Porque no caso de credenciamento, como o doutor Renato colocou, são postas condições e são postos requisitos de habilitação previamente pelo Estado. Quem os atender vai poder firmar o vínculo. Então, todo mundo que satisfizer os requisitos do Estado e que se interessa em firmar vínculo com o Estado, poderá firmar esse vínculo. Então, para que eu vou licitar? Eu não vou escolher um, porque todos os que cumprirem os requisitos poderão ter o vínculo firmado com o Estado. Quando se dá aula, utiliza-se de algumas metáforas para que as pessoas entendam. Eu brinco que a diferença da inexigibilidade de licitação por singularidade, por credenciamento, é mais ou menos essa. Você chega numa ilha deserta e você deseja fazer alguma compra ou contratar alguém para te ajudar na construção de uma casa e só tem um nativo lá. Se só tem um nativo, você só vai contratar aquele nativo. Está lá, ilha deserta, tem um nativo, você precisa construir uma casa. Seu vínculo vai se dar com aquele nativo. É diferente de você chegar numa ilha em que tem 50 pessoas, você precisa fazer um hotel num prazo de 6 meses e você falar assim, dos 50, todo mundo que conseguir realizar a atividade de construção, eu vou firmar vínculo. É uma metáfora que explica a diferença de uma situação e outra. Quando o Estado fala assim, olha, eu preciso de unidades hospitalares que façam serviço de média complexidade, mamografia, ou serviços de alta complexidade, uma cintilografia, para toda a população, todo mundo que tem equipamento de mamografia e cintilografia, que quiser firmar esse vínculo comigo, Estado, e que cumprir os requisitos colocados, eu vou credenciá-lo e a partir daí pode ser firmado um contrato e o Estado, na verdade, ele vira um comprador de um serviço que vai ser prestado para o usuário.
que é uma estrutura que nós herdamos pré-Constituição de 88. Antes de 88, o que o INAMPS e o INSS fazia é isso, comprava-se serviço. Inclusive, historicamente, ocorreu uma discussão após 88, que é, no momento em que o Estado for se valer de terceiros para prestar serviços que ele não tem estrutura para prestar, o Estado fará isso escolhendo os melhores ou liberando para todos? Porque alguns integrantes do sistema de contratação pré-88 falavam assim, agora vai ser uma ótima hora da gente ficar livre daqueles que não são excelentes prestadores de serviço. Vamos fazer licitação e escolher os melhores. E naquela época se fez uma opção política. Para excluir os que não são bons, nós vamos utilizar os requisitos de habilitação. Mas todos que cumprirem esses requisitos vão poder ser contratados. Então, hoje nós temos uma estrutura em que, para prestar serviço de saúde, o Estado pode fazê-lo, ele através da sua estrutura, através de contratos e convênios que podem ser posteriores a uma licitação, uma hipótese rara hoje em dia, ou podem ser posteriores a uma inexigibilidade de licitação por singularidade, ou a uma inexigibilidade de licitação por credenciamento, ou por uma das hipóteses de dispensa de licitação, como ocorre, por exemplo, nos casos de calamidade pública, em que você precisa ampliar a rede por um tempo, em razão de um evento inesperado, catastrófico, como diz o Dr. Renato, e que exige um incremento da atividade do Estado. Essa relação na saúde entre o público e o privado, ela está sendo reestruturada? Sim, de modo geral, essa reestruturação existe, né? E ela deve existir mesmo, né? Porque nós não temos uma estrutura estatal completa e, de outro lado, temos muitos vícios também nesse serviço prestado. Então, isso o próprio Estado deve se preparar também. E, na verdade, o nosso país está evoluindo muito ainda, o sistema democrático nosso, que de um lado precisamos ter a segurança jurídica, de outro lado precisamos ter o controle também, isso de vez em quando freia. Então, isso muitas vezes, quando temos essa parceria público-privado, permitimos que aquele privado tenha uma flexibilidade melhor de trabalhar, então precisa se reestrutura o próprio Estado. Mas precisamos ter cuidado também, que o Estado também não pode relegar aquela atividade própria, cuidar da saúde para a iniciativa privada. Aí tem a preocupação com o preparo técnico desses prestadores. Ah, sim, porque o agente público, ele deve conhecer realmente sistemática todo o tratamento, sob pena dele delegar a própria atividade reguladora, que isso não pode ser delegada também. Então, se o agente público, se o Estado não conhecer o que a nossa população precisa, ele acaba delegando também. Então, ele deve ter, sim, ter conhecimento técnico, deve ter equipes técnicas qualificadas para que isso se realize de formalmente correta e tecnicamente e que tenha resultado. Nos últimos anos aconteceu algo interessante, e aqui eu estou chamando de últimos anos, as 2 últimas décadas. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e não só na saúde, mas também em outros setores, começou a se refletir pelo grau de eficiência da atividade realizada diretamente pelo Estado sobre a conveniência de o Estado centralizar nele a execução ou passar essa execução para frente. Existem 2 estudiosos, o Ted Gable e o David Osborne, dos Estados Unidos, que eles falaram assim, o Estado ele tem que parar de exercer diretamente a atividade de realizar. Eles comparam qualquer atividade do Estado, inclusive a saúde, como atividade de velejar em mar aberto. Então, o Estado ele não deveria remar ele próprio. O Estado deveria, com a bússola, definir a direção e depois controlar se aqueles que remaram, ou seja, aqueles que fizeram, de fato cumpriram o direcionamento daquele barco no sentido correto. Isso na saúde seria manter a atividade normatizadora, reguladora nas mãos do Estado e, a posteriori, controlar se isso for realizado. Em sentido diverso da ampla liberalidade de se adotar esse modelo em que o Estado não faz diretamente, mas conta com o setor privado, há quem pondere. Especialmente no setor de saúde, se você só planeja e controla depois, o risco de um desserviço e de uma ineficiência durante a execução ser fatal para a sociedade é muito grande. E quando você só normatiza e controla e só tem vínculos contratuais, em diversas situações o Estado perde a capacidade de resposta rápida. Então, se, por exemplo, existe uma epidemia de dengue, de gripe suína, e o Estado não tem, com vínculos estabelecidos com profissionais seus, a capacidade de dar a resposta à sociedade e depende de vínculos de termo de parceria com a OCIP, contrato de gestão com a OS, convênios firmados com unidades privadas. Até você alterar esses vínculos,
fazer reequilíbrio econômico-financeiro e ter a resposta, o Estado perdeu a capacidade de resposta imediata em determinadas searas. Searas essas em que não seria adequado que o Estado perdesse completamente a capilaridade através de sua estrutura. Então, na reformulação do vínculo entre setor público e setor privado no serviço de saúde, existe um reconhecimento de que, na realidade agora, inclusive em relação ao SUS, boa parte do seu serviço se dá através de vínculos com o setor privado, que isso é mais ou menos inevitável, mas em contrapartida é preciso ter cautela com isso. E cautela em relação a pontos que hoje são realidade. Se a gente pensar que os serviços de alta complexidade terciários do SUS são realizados consumindo 53% do orçamento a isso destinados por unidades do setor privado, e essas unidades só prestam 13% do serviço de saúde, tem alguma coisa que merece reflexão. Eu gasto mais de 50% do orçamento em vínculos com unidades privadas que realizam 13% de tudo que o Estado realiza em saúde. É óbvio, porque o setor privado quer lucro, então ele vai pegar a parte lucrativa, que são os serviços de alta complexidade. Mas é preciso que se tenha cautela em relação a todos esses aspectos para que o Estado não perca capacidade normativa, não perca capacidade de resposta e estabeleça vínculos privados que tragam realmente colaboração positiva para as demandas da sociedade. E tem um outro risco, né, entre esses que você falou, o risco do paternalismo, do clientelismo. Como fugir? Nós, na verdade, historicamente, nós tivemos sempre no Brasil paternalismo e clientelismo, sempre tivemos isso, né? Isso realmente passou a ser rompido com a lei de licitações, ela realmente teve a finalidade de ter esse corte. O que nós precisamos, de forma democrática, ter essa contratação com a iniciativa privada e, de outro lado, ter contratos muito claros, para que se saiba qual é o limite do poder público, para que o gestor público ele não possa interferir naquela atuação, que ela seja realmente um rigor técnico naquela contratualização. Nós temos realmente um problema sério hoje também, que nós temos um problema sério de gestão. O Estado não pode abrir mão do controle de gestão, mas de outro lado nós não temos a carreira da saúde. Ela não foi instituída. Existe uma preocupação muito grande hoje também se criar a carreira da saúde, de pensando o seguinte, se nós criarmos a carreira da saúde, como é que os municípios vão realmente ter capacidade de pagar esses valores? Então muitas vezes se utiliza também